Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Valéria. Olá, pessoal. E eu sou o professor Iago Costa. Agora iremos dar início à nossa sequência de aulas sobre grandezas proporcionais e nessa aula de hoje veremos o conteúdo de razão. Então, bora lá. Mas o que veremos na aula de hoje? Nessa aula, iremos ver a definição de razão, veremos também algumas situações envolvendo razão, veremos as razões escritas na forma decimal e percentual e, por fim, teremos uma atividade. Primeiramente, precisamos definir uma razão. E temos aqui a seguinte definição. Sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B o quociente A sobre B. Então, temos aqui duas formas que eu posso representar a razão. E a definição diz o seguinte, que o A e o B aqui, eles precisam ser números racionais, ou seja, números que eu escrevo na forma de uma fração, e o B ele precisa ser diferente de zero. A razão de A para B ela pode ser lida de uma das seguintes maneiras. Razão de A para B, A está para B e A para B. Então, temos aqui três formas para se ler uma razão. E na razão temos o seguinte, o primeiro termo aqui que está sendo representado pela letra A é chamado de antecedente e o segundo termo aqui, que é representado pela letra B, é chamado de consequente. E agora temos aqui uma situação que é para entendermos melhor essa definição de razão. E aqui temos uma menina jogando basquete e ela fala o seguinte, de 15 arremessos à cesta, acertei 9. Então, gente, qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos à cesta feitas por Susan? Então, a razão neste caso será de 9 para 15. Por quê? O meu 9 aqui, que é o antecedente, eu vou colocar os acertos. E o 15, que é o consequente, eu vou colocar o total de arremessos. Então, é legal que eu tente reduzir a minha fração o máximo que eu puder. Então, se eu dividir ambos os números por 3, eu vou obter 3 quintos. Então, aqui será a minha razão, de 3 para 5. E o que isso quer dizer? Que para cada 5 arremessos à cesta, Susan acertou 3. Então, gente, aqui é uma situação para entendermos melhor essa definição de razão. E agora daremos uma aprofundada, né? Agora veremos as razões escritas na forma decimal, porque até aqui vimos a razão sendo escrita na forma fracionária, e agora vamos ver como transformar essa razão para a forma decimal. Aqui diz o seguinte, a razão entre dois números ou entre duas grandezas, mesmo de espécies diferentes, também pode ser expressa na forma decimal. Então, temos aqui uma situação que é para vocês entenderem melhor como que ocorre essa transformação. E ela diz o seguinte, Clarice acertou 40 questões de um exame composto de 90 questões. O desempenho de Clarice é medido pela razão entre o número de acertos e o total de questões. Então, qual será essa razão? A razão aqui será de 45 para 90, né? Porque ele pede primeiro a razão entre o número de acertos, né? Então, vai ser 45, o meu antecedente, e o total de questões, aqui ó, que vai ficar embaixo, que é o meu consequente, e o total de questões foram 90. Como eu posso ver aqui, ó, eu posso simplificar essa razão o máximo que eu puder. Então, temos 45 dividido para 90. O que eu posso fazer? Posso dividir ambos os números por 9, que vai dar o quê? 5 sobre 10. Eu ainda posso simplificar aqui, ó, por 5, que vai ficar 1 sobre 2. Então, cheguei o máximo que eu pude, que deu. Então, quando eu chego aqui, para eu transformar para a forma decimal, eu vou apenas efetuar a divisão. Se eu dividir 1 para 2, vai dar o quê? 0,5. Então, eu tenho aqui a minha forma decimal. Então, é simples, é apenas dividir a fração que eu chego na minha forma decimal. E temos também razões escritas na forma percentual, porque além da forma fracionária e da forma decimal, né, o que vimos até aqui, a razão ela pode ser representada na forma percentual, que é com o símbolo aqui ó, de porcentagem. Toda razão A para B na qual B é igual a 100 pode ser escrita facilmente na forma percentual.
Assim temos 35 sobre 100, né? Tá aqui, tá na forma fracionária. Quando eu efetuar a divisão, eu tenho o quê? 0,30, que tá o quê? Na forma decimal, né? A gente já viu essas duas formas. E eu também tenho aqui, ó, quando eu tenho 35 sobre 100, esse 100 aqui é o B, né? Então, eu posso simplesmente colocar essa outra representação, né? Eu vou colocar o 35 e colocar aqui esse símbolo de porcentagem, que quer dizer que o número está sendo dividido por 100. Então, essa forma aqui é a forma percentual que a gente vai entender agora. Bom, pessoal, como a gente já viu, a gente estudou razão, então a gente vai trazer alguns exemplos para facilitar o entendimento. No primeiro exemplo, digamos que eu comprei uma pizza. Então, quando eu compro uma pizza, ela está inteira, contendo seus 8 pedaços, ou seja, eu tenho 100% da pizza. Então, a razão é 8 sobre 8, que é 1, porque eu ainda possuo minha pizza inteira. Então, escrito de forma percentual, está aqui os 100% da mesma. Em um segundo exemplo, se eu comprei uma pizza e de início eu retiro 4 pedaços dela, ou seja, 4 fatias, então eu estou retirando 4 oitavos, que é o mesmo que 1 meio, e que também é 0,5, que escrito de forma percentual, eu retirei 50% da pizza. Em um terceiro exemplo, digamos que eu estou com a pizza ainda inteira, e eu quero retirar dela 2 fatias. Então, quando eu retiro 2 fatias, eu retirei 2 oitavos, que é a mesma coisa que 1 quarto, e que também é igual a 0,25. Ou seja, que isso escrito de forma percentual, eu retirei 25% da pizza. Num outro exemplo, digamos que eu ainda esteja com a pizza inteira, e eu quero retirar um pedaço. Ou seja, eu quero retirar 1 oitavo da pizza. Ao retirar esse 1 oitavo da pizza, ele vai estar aqui escrito, e eu vou ter retirado 0,125. Ou seja, que isso escrito de forma percentual é 12,25% da pizza. Bom, pessoal, prosseguiremos com razões escritas na forma percentual. O que quer dizer isso? Então, a gente vai ver agora e veja 2 casos de como podemos representar uma razão A sobre B na forma percentual. O primeiro caso, o consequente B é um fator natural de 100, ou seja, eu tenho a minha razão escrita na forma 1 sobre 2, 1 meio, e eu quero transformar isso para a forma percentual. Lembre que o consequente B, o 2, tem que ser um fator natural de 100, ou seja, eu tenho que multiplicar esse 2 por algum número que seja igual a 100. Lembrando que eu tenho que multiplicar toda essa fração e não somente o denominador. Então, eu multiplico a minha razão por 50. Eu vou ter 50 sobre 100. Então, aqui ela já está escrita de forma percentual, ou seja, 50 sobre 100. O que é equivalente ao consequente igual a 100, que, consequentemente, é equivalente a 50%. O nosso segundo caso, o consequente B não é um fator natural de 100. Então, já dá para saber que isso não vai dar para a gente multiplicar para que a gente consiga encontrar o 100, porque não é um fator natural. Vejamos o exemplo. 3 sobre 7. Então, aqui eu vou ter que transformá-la primeiro para a forma decimal. Ou seja, fica 0,375. Está na forma decimal. Então, eu vou multiplicar em cima por 100 e vou dividir por 100 ao mesmo tempo. Ao efetuar este processo de multiplicação e divisão, eu vou chegar em 37,5 sobre 100, que é o que corresponde a 37,5%. Lembre, pessoal, que como aqui não
possuía um fator natural de 100, então a gente teve que botar ela na forma decimal, multiplicar e dividir por 100 para que a gente pudesse colocá-la na forma percentual. Razões escritas na forma percentual. Uma razão escrita na forma percentual pode ser representada também na forma fracionária ou na forma decimal. Vejamos um exemplo. Forma fracionária. 35%, o que é igual a 35 sobre 100, foi o que a gente acabou de ver, que corresponde a 7 sobre 20. Note que 35 sobre 100, eu posso até efetuar esta divisão. Porém, é mais favorável para mim simplesmente simplificar. Porque perceba que aqui a gente está querendo colocar ela na forma fracionária. Então, se a gente quer colocar na forma fracionária, a gente apenas simplifica esse 35 sobre 100, que a gente vai ter 7 sobre 20. Lembre que o processo de simplificação é um processo no qual você vai dividir os dois números por um mesmo número. Na forma decimal. Da forma decimal, eu quero colocá-la em 35%. Então, eu tenho 35 sobre 100, está aqui. Eu vou efetuar a divisão, então eu tenho 0,35. Note que tudo isso aqui é 35%. Aqui ele está na forma percentual, 35%. Aqui ele está na forma fracionária, 35 sobre 100, ou 7 sobre 20. Porém, se eu quiser chegar ao 35, eu tenho que multiplicar este número por 5, tanto o denominador quanto o numerador. E aqui, a gente também tem 35%, só que ele está escrito na forma decimal. Como ele está escrito na forma decimal e eu quiser trazer ele de volta para cá, eu apenas inverto esse processo. Se aqui eu dividir por 100, então aqui eu vou multiplicá-lo, que eu vou chegar no meu 35%. Bom, pessoal, temos aqui uma atividade que irá funcionar como fixação de conteúdo. Peço que, se possível, que vocês pausem o vídeo, tentem resolver esta questão no caderno e somente após a resolução que vocês retornem o vídeo para conferir seus métodos de resoluções, seus processos e também a sua resolução. Cláudia recortou 2 pedaços de cartolina de formato quadrado. Figura 1, um quadrado com 20 centímetros de lado. Figura 2, um quadrado com 50 centímetros de lado. De acordo com as figuras, determine a razão entre a medida do lado do quadrado na figura 1 e a medida do lado do quadrado na figura 2. Temos aqui. É importante lembrar que eu tenho que ordenar conforme diz a questão. Da figura 1, em seguida a figura 2. Então, eu vou ter 20 sobre 50. O lado da minha figura 1 sobre o lado da minha figura 2. Eu posso simplificar esses dois números. Aqui eu vou utilizar o 10 para simplificar os dois números ao mesmo tempo. 10, divido os 2 por 10 e eu vou ter 2 sobre 5. Isso está na forma fracionária. Eu posso pegar esse 2 sobre 5 e transformar na forma decimal. Efetuar a divisão e eu vou ter 0,4. E eu posso retornar ao meu 20 sobre 50 e posso perceber que 50 é um fator natural. Então, que eu tenho algum número que multiplicado por 50 vai chegar a 100. Ou seja, se eu pegar um x, eu tenho que multiplicar por 50 e que esse 50 vezes x tem que ser igual a 100. Então, eu vou pegar o número 2, que eu multiplico as duas partes, denominador e denominador. Então, eu vou ter 40 sobre 100. Observe que aqui eu vou estar com ela na forma percentual. Então, é a mesma coisa que 40%. Essas são as nossas referências.
Esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo.